Endália está ligada a uma obra chamada Eneida, de um sujeito denominado Virgílio, escreveu ela lá no século I da era cristã, associa aos gênios Rômulo e Remo a fundação da cidade. Essa é a origem Endália. A região do Lácio é a região onde nasce Roma. No início, num período formativo, nós tivemos ali tribos que ocuparam o Lácio e seus patriarcas, os paterfamilias, os patrícios, é que comandaram a sociedade desde sempre. Num primeiro momento, do século VIII ao VI a.C., Roma era uma cidade-estado independente, com uma prática de agricultura destinada ao próprio abastecimento, um comércio e um artesanato locais, e que já apresentava a divisão social que em seguida eu falo. Naquele momento houve uma influência significativa desse povo, os etruscos. Do século VIII ao VI a.C., Roma foi uma monarquia, influência etrusca. Naquele momento já existia o Senado, o órgão que a elite patrícia monopolizou durante muito tempo, do século VIII até o século II a.C., sempre foi o lugar de excelência da elite patrícia. Mas nós tivemos também a organização da sociedade já com a grande dicotomia entre patrícios, a elite, plebes, o povo, plebeus. Os patrícios, eles eram grandes proprietários, eles não se dedicavam ao comércio, inclusive durante muito tempo, por lei, era proibido a eles praticar essa atividade considerada secundária. Então os patrícios eram grandes proprietários de terras, nesse momento havia já escravos, mas eles não eram a maioria, e os plebeus é que ou estabeleciam um vínculo do latim fedus, aí a criação da fidelidade, tornando-se clientes desses patrícios. Alguns estrangeiros também exerciam esse vínculo, os clientes eram protegidos, eram pessoas vinculadas, devotas às famílias patrícias, ou eles eram proletários, eram os plebeus com uma grande quantidade de filhos, esses caras eles trabalhavam nas terras dos patrícios, ou os plebeus eram pequenos proprietários, pequenos agricultores, ou eram comerciantes e artesãos. Havia escravos, mas não muito. Então, patrícios, plebeus, clientes, escravos, essas eram as classes sociais. Final do século VI a.C., temendo que houvesse uma implantação de uma ditadura que pudesse até se assemelhar à do Pisístrato em Atenas, um levante feito pelos latinos eliminou a monarquia e criou a república, inclusive concedendo uma cidadania, uma participação política, nada muito ativo, evidentemente, para os plebeus. Mas o período republicano é um período caracterizado do século VI a.C., precisamente 508 a.C., até o século I a.C., quando Augusto se impôs como imperador, no ano de 14 a.C., século I a.C. Então, século VI ao I a.C., período republicano. Durante a República, poder institucional. Senado, o órgão mais importante da vida política romana. Senado sempre foi de predomínio, de hegemonia da elite patrícia, a elite senatorial, a aristocracia senatorial. Gradativamente, pessoas de origem plebeia, enriquecidos, os novos homens, os nobilitas, estes é que tiveram acesso aos quadros do Senado. Raríssimos foram os plebeus de origem mais pobre que se tornaram senadores, só por algum favor de algum ditador como Júlio César. Mas Senado, órgão máximo, tinha o direito inclusive de vetar as decisões das magistraturas. Magistraturas eram as funções administrativas. Havia as magistraturas superiores, como a figura principal do cônsul, o pretor, cuidado da justiça, o censor, fazia o censo da população, fazia o álbum do Senado. Essas eram as magistraturas superiores, aquelas com verdadeiro poder estavam nas mãos da elite patrícia. Havia as magistraturas inferiores, como o edilato, como a questura e depois o tribunato da plebe, a principal conquista dos plebeus. Essas eram magistraturas inferiores, mas plebeias. O tribunato era a mais importante delas, foi uma grande conquista dos plebeus na primeira etapa de luta de classes entre esses grupos. O que nós tivemos também eram as assembleias ou comícios que elegiam os magistrados. Então, as assembleias ou comícios elegiam os magistrados, as magistraturas eram as funções administrativas e no topo o poder do Senado. Durante o período republicano, o poder em Roma era institucional.
Também durante a República nós tivemos o início das grandes conquistas. Do século V até o século III a.C., Roma dominou a Itália, a Península Itálica. Neste momento não houve uma significativa expansão do escravismo. Gradativamente as populações italianas foram, através das suas próprias reivindicações, ganhando a cidadania plebeia, podendo participar da vida política romana. Mas, com as conquistas, Roma desenvolveu amplamente o comércio, conquistou uma série de terras, e aí já nasce o grupo dos equestres, o grupo dos plebeus de origem plebeia, enriquecidos graças ao comércio, graças às atividades militares, a práticas manufatureiras, e esse grupo de equestres acaba depois se transformando no grupo dos novos homens, também proprietários de terra, mas com um poder econômico ligado ao dinheiro mais significativo. Novos homens, um novo grupo social que surge, esses nobilitas, esses equestres. Bom, nós temos nesse processo expansionista também uma primeira etapa de lutas entre patrícios e plebeus. Momento café. Os plebeus, ao perceberem a sua importância, sobretudo como soldados, estabeleceram uma greve militar e, através das greves e até da ameaça de abandonar a cidade, gradativamente os plebeus foram obtendo conquistas realizadas através de leis. A lei Ogúnia, a lei Licínia, a lei das 12 tábuas, a lei Canuleia. Pois bem, quais foram as grandes conquistas? A lei Hortência, os plebeus conseguiram. A prova não vai trocar o que uma lei definia para a conquista. Não é o nome da lei em latim que mais vai importar. Mas nós temos que lembrar, por exemplo, a lei das 12 tábuas é a primeira lei escrita de Roma, proíbe a escravidão de cidadãos romanos. Então ela garante que todo cidadão romano não poderia ser escravizado, por mais que ele tivesse dívidas, ele não poderia ser anexado, nexum. Mas nós tivemos casamento entre classes sociais, direito ao plebiscito, nós tivemos a criação do tribunato da plebe, e nós tivemos a lei Licínia. Essa é importante, ela tem características significativas. Ela dizia, todos os romanos têm acesso aos cargos públicos, portanto, a igualdade civil. Só que para se chegar a um determinado cargo alto, tu precisavas de uma quantidade enorme de votos, portanto, tu precisava ter milhares de pessoas clientelizadas à tua família, devotas à tua família, para que tu pudesse ter os votos dos devotos em quantidade suficiente para atingires um alto cargo como um consulado. E tu precisava ter o aval do Senado. O Senado precisava avalizar esses altos cargos. Mas nós tivemos também, com a lei Licínia, a transformação de pelo menos 1/3 das terras conquistadas em terras públicas. Essas novas conquistas, elas deveriam estabelecer que 1/3 das terras deveria ser entregue e formarem colônias agrícolas para a plebe empobrecida. Outra parte das terras ficaria em cargo do Senado e outra parte seriam as terras públicas. Portanto, direito e ocupação dos mesmos cargos. É isso que vai abrir espaço para que depois que um sujeito fosse cônsul, ele pudesse se transformar em senador. Isso fez com que houvesse o crescimento político daqueles novos homens. E essa questão das terras públicas. Só que também quando Roma se expandiu, Roma passa a ter uma disputa especial com Cartago. Roma contra Cartago, século III a.C. e II a.C., guerras púnicas. Guerras púnicas. As guerras dos romanos contra os cartagineses. Foram 3 guerras, a vitória sempre foi romana, e aí é que começa a expansão de Roma fora da Itália. Aí é que Roma conquista territórios às margens de todo o Mediterrâneo. A vitória romana nas guerras púnicas, ela é essencial para que se constitua o modo escravista, o sistema escravista romano. O latifúndio nas mãos de famílias patrícias, de elites dessas províncias, alguns novos homens, mas os patrícios, como os principais proprietários das terras. Uma intensificação enorme da produção destinada a abastecer as diversas cidades.
uma interligação comercial extraordinária, fazendo com que o comércio se tornasse atividade econômica essencial, mas dependente do escravismo. Grandes propriedades, escravos, oriundos especialmente das conquistas militares, mas também do tráfico escravista. Tudo isso alimentava uma produção agrícola, uma produção manufatureira, o intercâmbio das diversas atividades através de grandes redes de comércio. Um crescimento gigantesco da economia romana, mas não um enriquecimento da população como um todo. Porque as consequências do Mare Nostrum, o nosso mar, o domínio romano, que inclusive domina a Grécia, é nesse momento que a cultura greco-helenística passa a influenciar decisivamente a Roma. Ela sempre influenciou, mas agora é decisivo. A Grécia cativou os romanos. A cultura grega, os costumes gregos, a sabedoria dos gregos, a filosofia grega passam a ser incorporados em Roma. Latifúndio, escravismo, grande produção destinada ao comércio, abastecimento das cidades. E aí uma consequência nefanda, a falência das pequenas propriedades plebeias. Com a falência da pequena propriedade, toma muito cuidado, a crise da república ela é decorrente da falência da pequena propriedade plebeia, falência da pequena propriedade plebeia e êxodo rural. As pessoas saem do campo e vão para a cidade. Aí é um crescimento urbano desordenado em Roma, crescem as tensões sociais em Roma, algumas políticas para a amenização desses distúrbios são criadas, inclusive com o desenvolvimento do pão e do circo. Mas já no século II a.C., nós inauguramos uma crise da República Romana. Crise da República Romana. Quais são as causas fundamentais? Primeiro a época, séculos II e I a.C. Para quem é extremamente detalhista, 134 a.C., o primeiro dos levantes dos irmãos Graco, até o ano de 27 a.C. Antes eu falei 14, não, 27 a.C. começa o período imperial. 27 a.C. Naquele momento, nós temos uma crise originada do quê? Concentração da propriedade fundiária, concentração da riqueza nas mãos das elites, miserabilização da plebe, êxodo rural com a falência das pequenas propriedades, concentração econômica, miserabilização plebeia, grandes tensões sociais. Outro aspecto, disputas políticas muito fortes entre os membros da elite, equestres de um lado, patrícios de outro, mobilizando seus clientes, uma plebe incendiária, pronta para a participação nas atividades rebeldes. O período da crise da República é marcado por guerras civis. Guerras civis. Essas guerras civis marcaram todo o momento final do período republicano. Os irmãos Graco, com sua tentativa de reforma agrária, as guerras entre generais poderosos invadiam a cidade de Roma com seus exércitos. O primeiro grande momento foi as tropas do general Mário, um cara mais popular, o outro era o general Sila, aristocrata, cerca de 80 mil romanos mortos, imposição de ditadura. Percebam, as guerras civis abriram caminho para a gradativa imposição do poder pessoal em Roma. Nós temos, primeiramente, ditadores, depois nós temos triunviratos, e desses triunviratos nasceram ditaduras, e finalmente o tal do Otávio, que não era otário, ele acaba concentrando poderes e se tornando Augusto, inaugurando o Império. O que nós temos como elemento essencial? Nós temos, portanto, guerras civis, irmãos Graco, conflito de Maricila, um levante do Sertório, a maior guerra, a maior rebelião de escravos do mundo antigo, revolta de Espartacus, esmagada pelas tropas dos generais Pompeu e do general Crasso. E aí, triunviratos. Num primeiro triunvirato, Júlio César, Pompeu, Crasso, que cometeu um erro estratégico, foi morto no Oriente. Pompeu e Júlio César, César que dominou a Gália. César marcha com suas tropas, domina Roma. Pompeu foge, assassinado no Egito. Júlio César se impõe como ditador. É praticamente um imperador, só com outro nome. É um César ditatorial. César faz reformas, beneficia seus soldados, enfraquece o Senado, acaba sendo assassinado. A morte de César. César se transformando em um título, como czar, como Kaiser, variações, César, o governante. Todos os governantes romanos passariam a ser chamados de Césares. Aí vem o segundo triunvirato,
com Otávio, Marco Antônio e Lépido. Lépido abandona as tropas de Augusto contra as tropas de Marco Antônio. Marco Antônio, envolvido com Cleópatra, foi sucessor político e sucessor matrimonial de César com a Cleópatra. E nós tivemos a vitória de Otávio, que gradativamente foi acumulando títulos, acumulando poderes, e em 27 a.C. tornou-se o primeiro imperador romano. O império deve ser entendido como uma forma de concentrar o poder nas mãos de um governante que equilibrasse, que pacificasse a Pax Romana, pacificasse o mundo romano, sem que houvesse transformações substanciais de ordem política, social e econômica. Política é a mudança, porque agora o poder é pessoal, não é mais institucional. O imperador está acima das instituições. Continua existindo o Senado, que agora é muito mais um órgão de conselho do que de decisão. Ainda é dominado pela elite patrícia. Mas nós temos também uma série de ministros, nós temos a divisão de um gigantesco império. Percebam, isso é no período de César. Isso é a dominação romana ainda no período republicano. Estava por vir o auge das conquistas. Num primeiro momento, a função de Augusto era pacificar, a Pax Romana estagnou as conquistas, pacificou internamente e fez reformas. Dividiu o império em diversas províncias, e essas províncias, que já existiam, mas agora elas são sistematicamente organizadas, comandadas, elas eram governadas por gente do exército, por gente do senado, por elites provinciais. Há um equilíbrio entre essas elites, há uma burocratização muito grande do Estado, e há essa pacificação. Roma consegue se estabilizar. O império foi a solução encontrada para pacificar as tensões sociais e manter essa organização. A Pax Romana foi uma Pax armada. Vem um período conhecido como Alto Império ou Principado, século I a.C. até o século III d.C. Esse é o período de apogeu. É o auge do próprio escravismo, é o período em que vão ser retomadas em breve as grandes conquistas, é o auge do pão e do circo com as grandes construções, o próprio Coliseu, as termas de Caracalla, o velódromo de Vespasiano, o auge do pão e do circo. E é o auge de Roma, uma Roma gigantesca que produziu muito culturalmente. Mecenas, ministro de Augusto, foi um grande incentivador da cultura. A cultura e a educação tinham um elemento cívico, a glorificação de Roma, a glorificação do imperador, a glorificação do império, a glorificação de Roma como a civilização. Todo mais era barbárie. O direito romano, que é o maior legado, ele tinha essa pretensão universalista de valer para romanos e para não romanos, de valer para as coisas físicas e também para as coisas éticas e metafísicas. O direito romano tinha a pretensão de valer para homens livres, para escravos, para ex-escravos, que podiam se tornar cidadãos, são ex-escravos, né? E a pretensão de valer para todos. A cultura romana, a educação, as construções, o civismo, tudo isso no Alto Império. E apesar de imperadores completamente malucos, como Nero, como Calígula, Roma vivenciou períodos de crise, sim, mas conseguia, graças às suas grandes conquistas, ao apogeu das conquistas, ao apogeu do império, ao apogeu do escravismo, ao apogeu do comércio, a cobrança de tributos desses povos dominados, Roma conseguia alcançar seu auge. No século III d.C., nós temos já situações de grande crise. O imperador Caracalla, já no início do século III, já nas meados do século III, estendeu direitos de cidadania a todos os homens livres do império, justamente para pacificar esses bárbaros das fronteiras, que faziam migrações também pacíficas. Não vai imaginar que as relações dos romanos com esses povos de origem germânica, com esses povos de origem ariana, com esses povos celtas, com esses povos bretões, ela fosse exclusivamente violenta. Não, havia muito intercâmbio, havia muita troca, havia troca de mercadorias. Esses povos aqui das fronteiras foram gradativamente recebendo cidadania, até para engrossar o corpo do exército romano, que já dava sinais de decadência. E naquele século III, nós tivemos uma grande crise se iniciando em Roma. A grave crise militar do século III está na origem de todo um processo de desmantelamento gradativo desse gigantesco império.
generais disputavam entre si o poder, nós tivemos 19 imperadores mortos, um deles apenas morto na prisão de morte natural, 19 imperadores num prazo de 50 anos. Divergências entre os próprios membros do exército, uso de tropas mercenárias, não pagamento de mercenários, que acabaram depois iniciando processos de invasão. Essa grande crise militar, ela provocou uma série de consequências. Dentre elas, uma fragilização muito grande das instituições políticas. E o final dela marca o início do Baixo Império, ou Dominato. Num primeiro momento, o imperador Diocleciano, diante do fim das conquistas, diante de um processo inflacionário que acontecia decorrente também da drástica redução do número de escravos, da drástica redução da produção, grande processo inflacionário, esse tal de imperador Diocleciano foi um cara que estabeleceu a tetrarquia, procurando apaziguar as tensões. Depois já retoma a ideia de um imperador único como Dominum. Dominato foi um período de muita presença, inclusive de membros das elites provinciais no comando do império. Mas foi um período de decadência econômica. Para tentar conter a inflação, o tal do Diocleciano fez o Édito Máximo. Em seguida, o que nós temos? Nós temos uma transição. O período do Baixo Império é um período de crise. Em termos políticos, decadência das instituições, grande corrupção, uma burocracia impressionante, a própria população descrente nas suas instituições e uma orientalização da administração. Até para fugir das constantes invasões que os bárbaros faziam no Ocidente. Adriano já fundou Adrianópolis, mas depois, dois importantíssimos, início do século IV, um cara chamado Constantino, transformou a cidade grega de Bizâncio em polis de Constantino, Constantinopla. Esse Constantino é o cara que vai proibir as perseguições aos cristãos. Ele vai fazer o Édito de Milão, ele se converte ao cristianismo, ele se torna cristão, ele proíbe as perseguições aos cristãos no Édito de Milão. Depois vem Teodósio. Teodósio faz o Édito de Tessalônica, oficializa o cristianismo como a religião oficial de Roma, proibindo os cultos pagãos. Esse ínterim entre o Constantino e o Teodósio, houve toda a formação da Igreja Católica com os concílios, a Igreja nasce nesse século IV. Até o século IV, grandes perseguições, já eu retomo isso. Mas, politicamente, Constantino foi quem transferiu a capital para o Oriente, e depois veio Teodósio, que dividiu o império entre seus filhos. Em 395, demonstrando a decadência, sobretudo da parte ocidental, que estava ameaçada pela permanente presença de bárbaros, que estava sob a inconstância política, as grandes transformações, o poder político foi transferido gradativamente para o Oriente. O Oriente não tinha as mesmas características econômico-geográficas do Ocidente. Não havia tantas terras férteis. Os bárbaros atacavam o Oriente, mas não nele se fixavam. E por isso a região oriental ela vai permanecer. Imagine, a região oriental ela nasce como Império Romano do Oriente em 395. Ela só vai cair em 1453. O Ocidente cairá em 476. Então, o que nós teremos? Teremos a divisão do Império, com a característica da decadência política. Gradativamente as instituições se fragilizam e os laços pessoais se fortalecem. Economicamente nós temos uma decadência, cuida, a crise da República foi a crise da pequena propriedade. A crise do Império é a crise da grande propriedade latifundiária escravista. As pessoas saem da cidade e vão para o campo. Crise da República, êxodo rural. Crise do Império, êxodo urbano. Ruralização, advento do colonato. As grandes propriedades agora buscavam garantir a sobrevivência. O grande proprietário de origem equestre, de origem aristocrática, de origem patrícia, ele era dono de uma vila, de uma dessas grandes propriedades, e os camponeses agora gradativamente eram colonos, gradativamente se substituía a mão de obra escrava pela mão de obra desses colonos. O próprio Constantino fez a lei do colonato, proibindo esses camponeses de saírem da terra. O colono era um homem de origem plebeia, preso à terra, que trabalhava para a subsistência numa terra que não era dele. Ele era dono dos instrumentos de trabalho. Ele era dono da casinha onde ele morava.
mas ele não era dono da terra. E ele ficava com uma parte do que ele produzia. Esse colonato marca a transição para a futura servidão feudal. E esse colonato ele foi a grande característica da porção ocidental do Império Romano. Também existiu no Oriente, mas no Ocidente isso se generalizou. Ruralização, produção para subsistência, decadência das cidades, decadência do comércio, desuso da moeda, feudalização. E nós temos a ascensão do cristianismo, uma religiosidade monoteísta de origem oriental, que a partir dos discípulos de Cristo, a partir de Paulo de Tarso, de Pedro e Companhia Limitada, se expandiu primeiramente pela porção oriental, depois se expandiu por todo o Império, apregoava uma ideologia revolucionária, igualitária, pacifista, negava o culto ao imperador, estabelecia a crença na imortalidade de uma alma que teria o paraíso posterior. E a partir dali essa ética ela se expande por todos os grupos sociais, fortemente perseguidos até o final do século XIII, início do século IV. Os cristãos eram lançados às feras, até que, primeiro com Constantino, Édito de Milão, depois vieram os concílios, nasce a Igreja Católica Romana. A Igreja é a grande instituição que sobrevive à queda do Império Romano Ocidental, e depois já com Teodósio, Édito de Tessalônica, a consolidação desse cristianismo como religião oficial do Império Romano. E finalmente, as grandes invasões dos bárbaros, essa é a expansão do cristianismo por todo o território romano, e por fim as invasões desses povos bárbaros, povos de origem germânica, a gente generaliza chamando eles de povos germânicos, godos, visigodos, ostrogodos, alamanos, burgúndios, suevos, francos, bretões, anglos, saxões, celtas. Todos esses povos atacaram gradativamente o Império Romano. Átila Uno, flagelo de Deus, atacavam a porção oriental, mas acabavam não permanecendo. Foi gradativamente a porção ocidental que caiu nas mãos desses bárbaros. E eles foram gradativamente transformando as áreas do antigo Império Romano Ocidental em áreas de reinos bárbaros, até que em 476, Odoacro, rei dos Érgulos, tomou Roma, acabando com a Idade Antiga, acabando com o Império Romano Ocidental. O Oriente se mantém, o Ocidente se encaminharia para a feudalização. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Gentes, valeu! Ó, revisamos Roma também. Beijos a todos. Sempre à disposição de vocês. Me chame. Beijão.